Eu vou passar agora a palavra para Lídia Maria, para ela se apresentar e fazer também as complementações, né, tanto da fala de Gorete, como também poder retratar um pouco aí do assunto que ela vem abordar para a gente. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu me chamo Lídia Maria, como já fui apresentada, né, aí pelo Leonardo. Atualmente, estou presidenta da APAEB Araci, uma associação de agricultores e agricultoras, com sede aqui no município de Araci. Sou mulher também agricultora, sou de comunidade rural aqui do município de Araci, a minha comunidade é Tapuio, fica localizado a mais ou menos 30 quilômetros, né? Aqui eu estou na cidade no momento, mas quero reforçar mais uma vez que, além de estar à frente de uma associação, também participo de outras organizações sociais e também faz parte da equipe do MOC enquanto projeto Mais Gestão pela Anatel, né? Então, a gente está aí nesse contato direto também com agricultores e agricultoras. Quero parabenizar a COPSE pelo convite, agradecer, e parabenizar a nossa companheira Maria Gorete pelas informações passadas para a gente enquanto agricultora familiar de base, né? Enquanto a vivência que ela nos apresenta neste contexto atual. E uma coisa me chamou bastante a atenção na fala de Maria Gorete é a importância do envolvimento da família. Como o nosso companheiro Leonardo pontuou, que hoje o campo está esvaziando, né? A questão da juventude, elas estão buscando cada vez mais a cidade, mesmo que lá na frente não dê certo, os frutos não são bons do que a gente vê hoje, né? E assim, Maria Gorete pôde trazer isso para perto dela, da vivência dela, e ela multiplicar isso na família. Isso é muito importante para todos nós. O que a gente vai dialogar aqui hoje, neste momento, na troca de experiência, não é algo que a gente não tenha conhecimento, mas acredito que é algo de vivência nossa, nesse momento, é a questão do envolvimento desse trabalho coletivo, né? Vou contar um pouco de como se dá e está se dando este processo coletivo de trabalho com empreendimentos econômicos solidários aqui no município de Araci, no qual a APAEB é essa entidade, vamos dizer, guarda-chuva de apoio para esses empreendimentos, né? Então, contar um pouquinho de como surgiu esses empreendimentos. A gente, no ano de 2005, a gente inicia o contato direto com mulheres trabalhadoras rurais, a partir da luta do movimento de mulheres trabalhadoras rurais do município, o qual pautava naquele período a questão da inserção da mulher no mercado de trabalho. E mulher essa que é a mulher rural, né? A gente não quer dizer que a gente também não tem um elo com a mulher urbana, mas o nosso maior foco hoje é com as mulheres trabalhadoras rurais. E naquele período a gente lidava e pautava questões voltadas para a saúde da mulher, para a educação, o estudo, o retorno dessas mulheres aos estudos, que aqui no meu município, por exemplo, muitas delas eram analfabetas nessas comunidades. E daí a gente desperta para a questão da geração de emprego e renda, né? Então, isso é nas bases. Então, muitas comunidades dessas, a gente iniciou com 2 comunidades, as quais algumas dessas mulheres já trabalhavam de forma individual, né? Me lembro muito bem, me recordo, que naquele período o foco de trabalho dessas comunidades era muito voltada para a questão do trabalho com o trançado de palha, né, do licuri e do ariri, porém era muito centralizado em um produto só e de forma individual, cada um produzia em suas casas. E com a chegada do movimento de mulheres, da APAEB, de todas essas organizações, a gente percebe que essas mulheres, elas podem sim começar a gerar renda a partir do lugar que elas vivem, né? Então, aí surgem os primeiros empreendimentos.
Como se deu isso? Dona Maria, que, por exemplo, já tinha iniciativa individual, se juntava com Dona Joana, e aí foi fazendo esse convite e essa troca nas comunidades, né? Daí surgiu esses 2 primeiros grupos lá em 2005. E hoje, agora, em 2020, nós do município de Araci estamos com 24 empreendimentos dentro do município, nas comunidades rurais. Empreendimentos esses que são focados com mulheres. Ou seja, hoje a Paeb Araci e as outras entidades aqui mais próximas da gente, que é o Sintraf, que é a cooperativa, o nosso trabalho é muito mais focado com mulheres. Mas isso não quer dizer que outras entidades ou nós mesmos não avance com outros grupos, com homens ou jovens, isso é bastante interessante, né? Então, hoje, nós aqui do município, a gente trabalha com foco nos empreendimentos econômicos solidários, os quais eles avançam a partir da vivência do contexto deles. Inicialmente, eles trabalhavam com apenas um produto, e a partir daí, nós, enquanto comunidade também, enquanto associação, percebemos que era importante começar a capacitação. Essas capacitações fez com que esses empreendimentos percebessem que, a exemplo da palha, que eles faziam o trançado apenas da esteira, eles também produzissem o chapéu, também produzissem o tapete, bolsas, e assim foram se diversificando na produção do artesanato. Nesta caminhada, no decorrer dos nossos caminhos, a gente percebe que só com o artesanato, esses empreendimentos não iam avançar como a gente pretendia, não teriam um avanço como a gente pretendia. E aí a gente busca apoio, principalmente do MOC, no período que também tem atuação direta com esses empreendimentos aqui no município, para que se fortaleça esse trabalho também de segurança alimentar e nutricional dentro dos empreendimentos a partir de suas famílias, né? E aí é algo bastante citado aí na fala de Maria Goretti, a importância do envolvimento da família, né? No período seguinte, essas mesmas famílias, mulheres envolvidas nos empreendimentos, passam a receber cisternas, tanto de consumo como de produção. E, a partir daí, a gente começa a diversificar essa produção que tinha um foco em apenas artesanato para a produção de produtos também agroecológicos, na linha da agroecologia, de produtos ação, né? Então, esses empreendimentos, eles são também informados, criados regimentos internos dentro desses empreendimentos para que se tenha normas, né? Para que se crie regras. Não é também como qualquer mulher quer que vai ficar o empreendimento, mas todo um contexto criado a partir das vivências de cada uma, né? Então, os grupos de produções, eles têm o seu regimento interno, existe uma divisão justa dentro do empreendimento, o qual é respeitado a questão do trabalho. Cada mulher precisa entender o seu período de trabalho, cada mulher precisa respeitar o período das dificuldades enfrentadas por elas. A exemplo, Dona Maria não está muito bem, então, Dona Maria, por não estar naquela produção, mas estava passando por dificuldades, que seja com a família, que seja com a questão da saúde, então, tudo isso deve estar no regimento interno para ser respeitado por todas, já que a gente está pautando dentro do empreendimento, que somos empreendimentos de economia solidária, né? Então, isso são vivências que nós aqui temos praticados e tem dado certo. Não vou dizer que esses grupos de empreendimentos são empreendimentos que hoje são ricos. Não.
mas são empreendimentos que hoje geram a renda, geram economia para si e para suas famílias, né? Então, hoje aqui em Araci, esses empreendimentos, como eu já citei, são todos de comunidades rurais, né? Eles surgem em comunidades pequenas, comunidades de base. E a partir do surgimento desses empreendimentos, é bastante interessante a gente reforçar que as próprias mulheres percebem que elas sozinhas no empreendimento não é possível avançar. E que é interessante que elas comecem a se envolver com a associação da comunidade, né? Então, são essas mulheres hoje que são sócias da comunidade, da associação da comunidade, são essas mulheres hoje que muitas delas fazem parte da diretoria da associação e elas percebem, porque o grupo ele não tem um CNPJ, mas quem pode representar essas mulheres juridicamente na sua base é a associação, né? Então, a partir daí, essas mulheres passam a se aproximar desse empreendimento de associativismo e pautar questões voltadas para o bem-estar da comunidade. Então, com isso, elas começam a ganhar forças, né, dentro da comunidade e buscar outros meios que elas almejam ou de necessidade da comunidade, né? Isso é bastante interessante. Por quê? Porque hoje nós sabemos que vários projetos institucionais não é o grupo de produção, não é o empreendimento econômico solidário que vai estar acessando diretamente. Por quê? Porque juridicamente ele não tem o CNPJ, né? Então, esse grupo precisa entender que é necessário estar inserido em uma associação, estar inserido nos processos de associativismo da comunidade. E outro ponto que eu quero chamar a atenção é que, dentre esses processos, dentre essas organizações sociais, nós precisamos entender que, além da associação, vai chegar um ponto que esses empreendimentos, além de ser grupo, além de ser associação, eles também percebem que a parte da comercialização precisa ser identificada. E isso é de suma importância a gente ressaltar. Por quê? Porque a associação ela vai chegar a um ponto que ela não vai poder fazer a comercialização desses produtos. E, a partir daí, esses próprios empreendimentos com os associados da associação desperta para a necessidade de pautar ações voltadas para o cooperativismo, algo que já é executado tanto dentro do empreendimento como dentro da associação. E nem o grupo de produção, que é o empreendimento econômico solidário, e nem a associação passa a dar conta desse contexto de comercialização. E surge a cooperativa de produção ou de comercialização, para que, de fato, esse lucro que é gerado possa ser, de fato, repartido com seus associados, né? Como nós sabemos, a associação ela pode ter patrimônios, mas divisão financeira, a gente sabe que a associação não pode fazer esse trabalho, né? Então, isso é bastante interessante, essa reflexão para nossos empreendimentos, para as nossas organizações, para trazer essa reflexão. Hoje, por exemplo, nós, enquanto associação, até podemos, a depender do CNAE, né, de algum empreendimento, acessar algumas políticas, né, políticas públicas. E aí está postos o PA, está posto o PENAI, né, mas a gente sabe que lá na frente a gente vai estar emitindo notas, né, enquanto associação. E aí o que eu quero chamar a atenção é a importância da cooperativa, né? Você pode fazer um elo de comercialização bem diferente da associação, a qual pode estar comercializando seus produtos com facilidade. Então, isso a gente tem pautado dentro das nossas atividades,
chamamos sempre a atenção desses empreendimentos, os quais eu citei, são 24 empreendimentos no município de Araci. Todos esses 24 têm ligação direta com a APAEB Araci, né? A APAEB Araci, enquanto instituição maior, faz um elo entre o Sindicato dos Trabalhadores Rurais na Agricultura Familiar, o qual precisa estarmos próximo, por conta também de uma série de fatores, de documentos, que nós precisamos garantir para nossas agricultoras e agricultores, né? Como foi citado aí pela nossa companheira Maria Goretti, a importância do ITR, a importância da DAP física, né, desses agricultores e agricultoras, para acessar as políticas públicas. A importância dessas DAPs físicas, porque a partir da DAP, de forma individual, a gente pode acessar algumas políticas, mas com ela nós também podemos ter acesso a uma DAP de forma jurídica, de forma coletiva, que é o quê? É uma DAP a qual a organização, a associação ou a cooperativa passa a ter acesso, né? Então, tudo isso é um elo, é como diz aquela musiquinha, ninguém solta a mão de ninguém, né? É um elo que se dá para que, de fato, no final, a gente tenha um produto bem mais forte, um produto de qualidade, que é o acesso às políticas públicas para cada agricultor e agricultora, né? Quero salientar aqui também, mais uma vez, a importância dessas organizações nas comunidades de base. Por exemplo, muitas dessas comunidades que existem esses empreendimentos, a associação organizada, com suas certidões em dias, facilita o acesso direto a projetos, né? Então, quando a gente, de forma, mesmo na comunidade de base, estamos organizados, outras entidades podem também dar o apoio para aquele empreendimento ter acesso a novos projetos, né? Nós sabemos que hoje estamos vivenciando períodos difíceis de acesso a projetos por entidades maiores, né? Então, precisamos despertar para que as nossas bases, elas se fortaleçam, para que nós, enquanto ACR, nós, enquanto presidentes de associações, possamos também garantir o acesso a essas políticas, né? Então, o que eu quero reforçar aqui para cada um de nós é que ninguém solte a mão de ninguém, mas que precisamos fortalecer as bases de vivência, né? Não é porque eu moro em uma comunidade a 30 quilômetros de Araci que eu vou deixar a minha comunidade abandonada, a minha associação abandonada. Então, eu preciso garantir a organização comunitária para que, de fato, eu chegue num elo maior, que é uma associação, uma cooperativa a nível municipal, e assim vai, a nível territorial. Por quê? Porque a minha base, ela encontra-se fortalecida. Quero reforçar mais uma vez que nós, enquanto empreendimentos, podemos também fortalecer as bases onde estamos, né? Hoje, por exemplo, possa que tenha alguém que diga assim, como é que eu faço para organizar o meu povo? E aí eu não sei por onde iniciar. É fácil? Não. É difícil? Também não. Vai depender muito do querer de cada um de nós, do abraçar a causa, né? Como eu citei, que os grupos, empreendimentos de Araci, eles nascem em um contexto individual, que a produção dessas mulheres era de forma individual. Então, para mim chegar na ponte maior de forma individual, vai ser bem difícil. Mas quando essas mulheres se juntam para somar, elas ganham força dentro da comunidade. Elas passam a ser vistas dentro do município. E aí, Maria Goretti trouxe algo interessante que eu quero trazer aqui. A exemplo da questão da reciclagem do óleo que a gente utiliza na cozinha. Muitas vezes a mulher está lá na comunidade fazendo de forma individual.
Mas será que eu, enquanto presidenta, enquanto entidade, enquanto mulher de comunidade, já busquei apoio ou apoiar essa mulher para que ela se junte a outra mulher e assim formar o coletivo, né? Então, são ações simples que nós, trocando ideias, podemos avançar neste contexto que a gente vivencia hoje. Para perguntas, e posso retornar para explicar melhor alguns outros pontos. Perfeitamente. Belas palavras, Lídia. Eu acho que realmente isso era o que a gente almejava para essa conferência, a sua fala que vem a complementar e enriquecer ainda mais o tema que foi abordado por Maria Goretti, né? Que ela começa com essa abordagem do trabalho nas propriedades dos agricultores familiares, e aí você vem reforçando ainda mais a importância desse trabalho no coletivo, né? Nas bases, nas associações. E aí, assim, a gente tem até um que está aqui, que foi quem formulou uma dúvida em uma conferência nossa que a gente participou relacionada a essa questão da comercialização. Então, como você tocou nesse assunto, Lídia, eu vou pedir para que você aprofunde um pouco mais no seguinte. Eles são uma associação lá, né, que iniciou recentemente o projeto do Bahia Produtiva, e o objetivo dessa associação, com esse empreendimento coletivo deles, é a comercialização. Numa quantidade, eu espero que maior, né? Abrangendo um mercado maior. E aí, assim, como é que a gente pode diferir até onde uma associação pode comercializar ou até onde é importante aí agora ela se transformar numa cooperativa, entendeu? Como você falou aí, a questão, né? Depende também muito da comercialização de uma associação a partir do KNAI dela. Muitas vezes, as nossas associações, que é um pouco da vivência aqui do meu município, tem lá no seu estatuto a garantia de que ela está voltada para a questão de recreação, para a questão do trabalho apenas na base da comunidade, e o seu KNAI não dá essa garantia de comercializar. Nesse sentido, essa associação, esse empreendimento, ele está travado de qualquer tipo de comercialização, né? Então, é bom a gente também fazer essa reflexão aos nossos estatutos, aos nossos CNPJ, quais são as garantias que ele nos dá, né? Porque o correto, a partir de qualquer tipo de comercialização, é buscar meios a partir de uma cooperativa formalizada. Pronto. Assim, ajuda a esclarecer um pouco mais, né? Mas não é à toa que existem inúmeros, né, empreendimentos agora com esse projeto do Bahia Produtiva, nessa cadeia da agroindústria, principalmente, que a maior parte são projetos coletivos e projetos esses que objetivam uma comercialização em grupo, né? E aí, a própria CA, isso a gente já retratou para o nosso fiscal territorial aqui, ela providenciar aí, através dos contadores dela, os dirigentes, os coordenadores, até estar embasando e orientando essas associações de que forma é que elas vão poder comercializar seus produtos, né? Eu acho que a grande chave, o grande pulo desse projeto Bahia Produtiva é esse, não só os de agroindústria, mas para não só as bases das cadeias produtivas, mas para que esse produtor possa comercializar cada vez mais seus produtos. Quando a gente fala nessa questão coletiva, vai ser muito importante aí agora a gente reforçar mais uma vez a CA, se dando, esclarecendo mais essas associações, até que ponto elas vão poder estar comercializando, como vocês falaram aí, quando se trata do PA, PENAI, é muito mais tranquilo, muito mais flexível, né, de você lidar enquanto a isso, mas e se elas quiserem buscar um mercado consumidor externo aí fora do PA e PENAI, né, através de grandes centros de distribuições, mercados e tal, de que forma ela pode estar fazendo nesse sentido? Então, Leonardo,
Eu tenho pautado muito isso dentro do meu município, porque acredito que algumas associações também estão passando pela atualização do seu regimento interno a partir do marco regulatório, né? Então, é importante a gente também começar a pautar, junto ao governo, que garantia a gente também pode ter com esse novo marco regulatório na parte de comercialização. Por quê? Porque imagine nós que estamos dentro de um município pequeno, uma cozinha equipada, com os nossos agricultores e agricultoras capacitados para produzir, com a matéria-prima garantida na comunidade, e aí tem todo esse entrave de emissão de notas, de comercialização por conta da associação, né? Sim. Eu acredito que nós também, enquanto sociedade civil, enquanto entidade, poderíamos nos unir para, de fato, chegar até cá, essa nossa dificuldade e esse nosso dilema, para que, de fato, a gente tenha essa garantia. Sim, sim, perfeitamente. Isso já é uma inquietação, vamos dizer assim, né, já de alguns empreendimentos nossos, e com certeza a gente vai estar... E eu tenho certeza, como você acabou de dizer, isso aí eu acho que é aí de várias regiões, essa dúvida que permeia nesse sentido aí, né? Pessoal, alguém tem alguma dúvida, mais algum esclarecimento, aprofundamento em cima do que Lídia falou aí? Ô, Lídia, me diz uma coisa, vocês produzem o que lá no empreendimento? Então, nós, aqui em Araci, como eu falei, temos a entidade APAEB. Dentro da APAEB, nós criamos um ponto de comercialização, que a gente deu o nome de Flores do Sertão. É o espaço onde os 24 empreendimentos, os produtos diversificados, tanto na parte de artesanato, como na parte de alimentação e hortaliças, né? E nós temos vários produtos, né? Porque é uma diversidade de produção que perpassa tanto da parte de alimento, como também da matéria-prima da caatinga, como até essa produção de hortaliças. Então, são empreendimentos bastante diversificados, no quais produz, eu vou citar aqui alguns, palha, do licuri e do ariri, são chapéus de palha, cestas de palhas. Trabalhamos também com o sisal, aqui que nós somos sisal, aqui é a nossa localização. A questão de artesanatos a partir da matéria morta do sisal, né, como eu falei, que são os arranjos que a gente trabalha aqui. Trabalhamos também com a questão de hortaliças a partir das cisternas de produção. A questão do sequilho, do beiju, da tapioca, são produtos que a gente produz a partir desses empreendimentos. O nosso município Araci, a gente tem empreendimento de Araci até a divisa com Santa Luz, né, que fica de Araci a 60 quilômetros. Então, assim, Araci, por ser um município extenso na questão territorial, mas mesmo assim a gente consegue chegar até esses empreendimentos que estão na divisa. Lídia, eu tenho uma pergunta. No caso desses empreendimentos, todos eles têm assistência técnica? E também queria que você falasse um pouco, né, que você, lá no início, você falou da importância, né, assim, mas eu queria que você aprofundasse um pouco sobre essa questão da importância da assistência técnica a esses grupos, às comunidades rurais. Então, Adriana, são 24 empreendimentos, nem todos os empreendimentos têm assistência técnica, a gente não tem como garantir diretamente essa assistência técnica, mas também esses empreendimentos, eles não ficam sem ser assistidos, né? De forma mais tímida, mas são assistidos. A exemplo de que a gente tem
um elo muito forte aqui dentro do município de Araci, com outras entidades, a exemplo do MOC, né? Então, aqueles municípios onde tem a equipe técnica do MOC dando apoio àqueles empreendimentos, a gente já fica mais tranquila, porque sabe que está sendo acompanhada. Mas aqueles empreendimentos que não têm apoio técnico, nem do MOC, nem do sindicato, a gente, enquanto a PAEB, tem dado esse suporte. O nosso trabalho com esses empreendimentos, para ter esse elo e essa troca de experiência, tem acontecido mensalmente, a partir de reuniões e de trocas de experiência, no qual a gente tem um encontro mensal dentro do município, vem uma representante de cada empreendimento para esse coletivo, né? Que é o que a gente chama de círculo de saberes, troca de saberes, são as experiências vivenciadas de cada grupo, e aí a gente passa a pautar as dificuldades enfrentadas por eles dentro dessa reunião, dentro desse coletivo, e a partir daí nasce algumas agendas, principalmente para esses empreendimentos que estão na área de descoberta sem assistência técnica direta, né? Então, hoje, a gente tem feito isso. Aqui, com a pandemia, a gente, desde março, a gente não se reuniu, viemos nos reunir agora, no mês de setembro, no qual o nosso município tem um decreto que pode reunir até 100 pessoas, né? Então, a gente pôde, sim, se reunir de março até hoje, nós nos reunimos no final de setembro. Ok, então eu vejo, né, dá para perceber a importância, né, da PAEB para esses empreendimentos, para os agricultores, né, envolvidos, comunidades. Fica aqui um desafio, né, para nós, empreendimentos, associações, aqui, principalmente do território do Piemonte do Paraguaçu, que eu estou um pouco afastado, trabalho, presto serviço lá, mas, assim, essa questão mesmo de estar participando de reunião, de conselho dos municípios, né, eu estou um pouco por fora, eu acho que o Léo está mais por dentro dessa questão, mas eu não sei, eu não conheço ainda alguma cooperativa, assim, que represente, no caso, né, essa questão dos empreendimentos de forma diversificada, né, e que venha representar com essa questão da saída, né, para acesso a mercado. Então, se tiver, a gente precisa, empreendimento precisa se aproximar, e se não tiver, a gente precisa se organizar, né? Eu vejo que os empreendimentos, primeiro, precisam ocupar cadeira, né? Se já estão lá, mas apresentar os seus produtos, né, as suas demandas nos conselhos, né, municipais de desenvolvimento. Todo o município tem, né? Então, eu vejo que o caminho é por aí. Ou fortalecer se já tiver a cooperativa, e se não tiver, fica aqui um desafio para a gente pensar, né? E já começar a discutir essa questão da criação de uma cooperativa. Com tudo é experiência, né? Troca de informação. Então, no caso, a PAEB, se não fosse a PAEB, hoje eu sei que vocês tinham algumas dificuldades, né? Precisa também pegar esse exemplo e pensar num representante comercial, representante de mercado para a gente. Então, como eu citei, que a gente tem um coletivo, a gente chama de rede de empreendimento, é uma rede no qual, uma vez por mês, a gente se reúne, um representante de cada empreendimento vem para a sede de Araci, e nessa reunião, a gente costuma chamar algum representante do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável, como também envolver a Secretaria de Agricultura do município, assim como toda a nossa de organizações sociais, né? Como o sindicato tem uma base, uma secretaria voltada para mulheres, essa secretaria também é convocada. E nessas reuniões nossas, Adriana, a gente sempre lembra a todos os empreendimentos que precisamos ocupar espaço. O que não é visto não é desejado.
Hoje, existem vários conselhos nos nossos municípios que muitas vezes estão sendo representados por mulheres urbanas, muitas vezes ou por homens ou por jovens, que não têm a vivência de base da agricultura familiar, que não têm a vivência de base da importância do cooperativismo ou do associativismo. Que nós, que estamos envolvidos diretamente nos processos, passe a ocupar esses espaços que são estratégicos para cada um de nós, né? Então, quero reforçar aqui mais uma vez que, mesmo não tendo a cooperativa formalizada nas comunidades ou nos municípios de vocês, é importante dar as mãos. Começa a formar rede de empreendimentos, começa a cobrar dentro do Conselho de Desenvolvimento Sustentável essa parceria, esse apoio, e não é porque não tem a cooperativa para estar comercializando que a gente vai cruzar os braços. Não, nós temos que buscar apoio e formas de comercializar. Eu citei também na minha fala a importância do ponto de venda dentro do município. Esse ponto de vendas que a loja Flores do Sertão, aqui da APAEB, a qual eu estou aqui, viu, gente? É muito importante para todos nós, por quê? Porque todos os produtos que vêm das comunidades têm um ponto fixo para dar visibilidade e para a questão comercial. Porque nós não temos perna e não vamos dar conta se a gente ficar cada um no seu cantinho, né? Então, é importante aproveitar essa base do Bahia Produtiva, que é um projeto riquíssimo para cada um de nós. Sei das dificuldades, temos sim dificuldades com a Bahia Produtiva, mas a partir das dificuldades nós podemos também crescer nas dificuldades. A partir dessas dificuldades nós vamos identificar novos caminhos, novos horizontes. Hoje, nos nossos municípios, tem os mercadinhos, que a gente pode estar colocando os nossos produtos, né? Assim como as empresas têm os seus representantes comerciais, nós dos grupos de produção, nós das nossas associações, podemos ser também um representante comercial, ou que pelo menos a gente leve esse fortalecimento para a equipe, para a presidência, para a coordenação dessas associações, né? Então, é isso que eu quero reforçar mais uma vez para vocês, porque nós, enquanto APAEB Araci, estamos comercializando, sim, do nosso jeito, dentro do município, sem poder ir muito longe, porque somos associação, mas é importante despertar para esses novos caminhos. Pessoal, está aberto aí para quem quiser fazer mais algumas perguntas, algumas colocações, tanto no que Lídia concluiu aí, quanto no que Gorete falou. Aproveitando aí, Gorete, você está por aí ainda, apareceu hoje uma pergunta aqui no chat para você. A Maris uma pergunta. Se, Gorete, na propriedade de vocês fazem a prática de compostagem orgânica? Eu estava pensando nisso aqui. Eu falei, gente, eu falei tudo, mas não falei da compostagem. A gente faz sim, Mari. Toda sexta-feira, já falei com o Leonardo, a gente limpa fato de boi, né? E aí, todo o incremento que a gente tira dali, a gente coloca dentro de uma caixa, que é um freezer de 3 metros e pouco de comprimento, daquele tipo balcão de supermercado. Então, a gente coloca tudo ali dentro, espera ele curar, né, aquele composto, e depois a gente utiliza nas plantas e durante a plantação para algumas coisas pequenas de hortaliça. Perfeito. As pessoas estão interligadas também, né? Justamente as coisas que ficaram por falar, as pessoas já foram lá e já estão complementando, né, galera? Eu falo, né? A gente tem que aprender a aproveitar tudo que a natureza nos fornece, tudo que a natureza nos disponibiliza. A palha do milho, aproveitar tudo, 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 tudo. Marisa agradeceu aqui, ó, ótima resposta.
surge uma pergunta, eu vou também fazer um adendo aqui e chamar a atenção, principalmente para o público nosso que está aqui agora, que é uma boa parte são outros jovens ACRs também, assim como Maria Goretti, e Adriano também, nessa última pergunta que ele fez para a Lídia, ele tocou justamente nesse assunto, da importância da assistência técnica no meio desses empreendimentos. A gente que trabalha aí no meio rural, nesses empreendimentos e associações já há um tempinho, a gente pode observar que, infelizmente, em várias regiões há uma resistência muito grande do pessoal em trabalhar no coletivo, em fomentar as associações, né? Tem uma ou outra que está ali firme, mas assim, até a maioria dos sócios não fazem muito questão, quando é para fazer um mutirão é uma dificuldade. Então, assim, é um desafio nosso, enquanto técnico extensionista, não só eu falo em nome da entidade COPSER, mas vocês hoje que estão à frente das instituições aí de vocês, que são as associações, de, a partir de palestras, encontros como esses que a gente pôde participar agora, e estar testemunhando isso nas comunidades e nas reuniões. A importância que tem dos objetivos, dos obstáculos que a gente consegue ultrapassar, está em conjunto coletivo. Tá certo? As comunidades aí que Lídia atende, ela pôde passar para nós o que eles já conquistaram do coletivo, do associativismo, da economia solidária, que nada mais é do que o trabalho coletivo. Né? Lídia está mostrando aí para a gente um pouco lá dos que eles repreendem lá na... Ficou claro, pessoal, para todos vocês, assim, essa questão, né, que a gente quis fazer uma coisa não só motivacional, mas também uma coisa de instrução para vocês, né? Um meio de se mobilizar, de se construir associação, cooperativa, empreendimentos de economia solidária, questão da importância não só Goretti, mas como Lídia também tocou no assunto de sempre estar com a documentação em dias, e aí ela permeia não só pela questão da documentação da própria associação, mas do agricultor e, consequentemente, se tratando de DAP agora, né, a DAP jurídica da própria associação, que é o meio que vai fazer com que você esteja regularizado e dê acesso, né, a novos projetos, a novas políticas públicas. Então, a gente ficar sempre atento e antenado a isso aí, vocês que estão trabalhando diretamente no dia a dia aí dentro das associações. Se algum de vocês tiverem mais alguma intervenção, alguma pergunta a fazer aí, o momento é esse. Pronto. Um momentinho, Goretti, isso aqui que já está para sair. Eu vou pedir só a compreensão de vocês antes de passar para a última palavra de Goretti. Elisa, aproveita a oportunidade aí, porque ela só vai fazer aquela apresentaçãozinha breve que ela fez no início. Oi. O áudio que é cortado aqui do rapaz que está gravando, ela só vai fazer como se fosse a apresentaçãozinha novamente, e aí a gente encerra aí com a fala de Goretti, que ela já vai limpar o famoso fato de boi aí, que ela já compartilhou aí pra gente, e aí Lídia faz as considerações. Pode falar aí, Elisa, rapidinho, Goretti. O áudio tá bom? Ou que eu estou tirando ligado aqui, eu não sei. Tá bom. Então, Tá bom. Volta. Tá. Eu quero agradecer a vocês pelo convite, né? Pela participação e dizer que amei, pelo menos dessa vez não fiquei nervosa. Eu costumo ficar nervosa, mas dessa vez fiquei tranquila. Me senti em casa, por coincidência, né? Me senti bem à vontade. E esse Leonardo... já para fazer a minha tarefa,
mas pode contar comigo na hora que precisar, viu? Tá ok, Gorete, a gente que agradece. Vai lá, Lídia. Então, pessoal, vocês aí, não sei se vocês têm mais alguma dúvida enquanto a gente tá por aqui. Aquelas pessoas que porventura não puderam assistir, Dona Ica chegou aí por agora, senti sua falta, Dona Ica, mas vai estar registrado, viu? Assim que a gente editar o vídeo, vai estar gravado lá no YouTube, e aí vocês todos, inclusive eu peço os ACRs que ainda estão aqui presentes, que mobilizem depois entre os dirigentes, porque essas falas que a gente pôde ver hoje é muito importante para os beneficiários, para os dirigentes das associações poder ouvir isso. Então, logo que tiver disponível no nosso canal, a gente vai avisar. E aí, já que os dirigentes não puderam assistir aqui hoje ao vivo, pode pelo menos estar pegando essas informações que vai estar sendo gravada e colocada lá no nosso canal, tá certo? Então, enquanto eu vou passar a palavra para a Lídia aqui fazer as considerações finais dela, eu vou pedir para os que estão presentes aí abrir a câmera para a gente tirar uma foto aqui, screen, para ficar registrada aqui nos nossos canais, tá certo? Podem abrir na foto de vocês aí, enquanto a Lídia vai fazendo as considerações. Eu quero agradecer mais uma vez a COPSE pelo chamado, pedir desculpa também se não foi o que desejavam, né? Ouvir. O que eu pude apresentar é um pouco da minha vivência enquanto mulher de entidade, enquanto mulher de movimento social, mas, acima de tudo, enquanto mulher agricultora, filha de agricultura e que vive numa base rural. Quero deixar uma ação bastante importante para cada ACR que compõe o Bahia Produtiva, de que não desista. Dificuldades irão aparecer em nossos caminhos, em qualquer lugar que a gente passe. Mas cabe a cada um de nós utilizar dessa dificuldade como meta de alcançar novos caminhos, novos objetivos. Quero dizer a vocês que fortaleça a base de vocês, o agricultor e a agricultora, que de fato precisam de políticas públicas voltadas para o público, né? Então, esse trabalho está na mão de cada um de nós. Não vamos imaginar que Lídia, enquanto Araci, está no céu, com 24 empreendimentos, com uma entidade que acessa algumas políticas. Não, estamos aqui para somar. E assim como alguns de vocês têm essa dificuldade, um dia nós também tivemos essa mesma dificuldade, mas superamos elas e temos outras hoje, né? Então, isso é um elo, isso é um caminho, isso é uma busca e uma escolha feita por cada um de nós. O meu, muitíssimo obrigada. Ô, Lídia, nós que agradecemos, pessoas, os outros técnicos que estiverem aí para quem quiser falar também, mas a gente agradece, né, a participação de vocês, de Gorete, que já saiu agora, foi realmente muito enriquecedora, bem prática, certo? E a gente espera aí continuar, né, nesse diálogo, qualquer coisa que precisar da gente também, tá bom? Estamos sempre apostos aqui para estar trabalhando junto em prol dessa aí na zona rural, em prol do associativismo, da economia solidária, tá bom? Muito obrigado mesmo pela sua contribuição. Lídia, obrigado, querida, por você ter topado, né? Participar dessa com a gente. Foi em cima da hora, mas eu particularmente achei muito enriquecedora, acredito que todo mundo gostou. Como o Léo falou, foi uma coisa descontraída, numa linguagem, né, que a gente entende de verdade. Está à disposição, né? Eu, Léo, Adriana, as meninas que ficam no escritório, a COPSE, a gente está à disposição, tá? E conto com você para as próximas, viu? Tem muita coisa pela frente ainda aí. E qualquer coisa é só falar comigo, com os meninos, tá? Obrigada. Demais presentes aí, agradeço a todos, viu? Os ACRs, dirigentes, pessoal. Muito obrigado aí, até as próximas. Valeu, um bom final de semana para todos, Tchau, viu? tchau, gente. Um abraço. Fique bem, valeu. Tchau, tchau.
A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordos de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.